it's all about a journey we don't know, that I won't make it all alone. Bem-vindos ao It's All About the Journey. Eu sou o Pedro Tanger, temos mediação de Mariana Nunes Rodrigues e hoje temos como convidado especial, diretamente da Academia TEN, Pedro Rocha e Melo. Bem-vindo, Pedro, da TEN Academia. Então explica-me lá um bocadinho o que é a TEN Academia. Só assim, só para contextualizar quem nos está a ouvir, depois já vamos para o resto das perguntas. Então, obrigado pelo convite, boa sorte aqui a aturar dois Pedros. TEN Academia, Academia TEN, está tudo certo, que acabamos de mudar o nome. Não, disse o nome ao contrário. Não, está fixe, está fixe. E também é só TEN. Eu digo TEN, exatamente. Então somos uma associação sem fins lucrativos. A Academia foi a origem do projeto e é aquilo que as pessoas às vezes reconhecem mais. A ideia é ser um contexto local onde nós fazemos uma série de serviços e o objetivo é muito a transformação da educação, portanto estar muito a navegar no que são os desafios do nosso tempo. Começámos muito com um contexto extracurricular, depois com uma componente da psicologia, com atividades extra, e temos uma particularidade, depois podemos falar sobre isso, que é de mostrar contextos sociais diferentes, que é uma coisa que acontece também noutros sítios, que se calhar faz um bocadinho de falta provocarmos mais isso, e que não seja só neste sítio está gente muito diferente, é que se encontrem mesmo, e isso é uma coisa que fazemos de forma muito intencional. Depois temos mais dois eixos de intervenção a partir dessa casa-mãe, um que tem a ver muito com ir aos contextos mais difíceis e tentar ajudar as redes que já existem lá a trabalhar e a ajudar aquilo que é preciso compensar, nomeadamente as aprendizagens, que ainda ficam muito para trás, as crianças que nascem em famílias mais pobres ou com menos histórico de escolaridade. E temos ainda um outro eixo de intervenção, podemos falar o que é que na prática fazemos, um outro eixo de intervenção que eu acho que vai ter a ver com, se calhar hoje vamos estar a falar bastante sobre isso, sobre a qualidade dos educadores, das pessoas que estão já vamos bem. E já lá chegaremos, mas que sabemos, temos muito esta ideia, a grande transformação, e fala-se muito de educação e bem, e vamos estar a falar daqui de educação, temos muito esta ideia de que a grande revolução que precisamos, ou a grande transformação, tem a ver com a qualidade das pessoas. Portanto, como é que nós os dois e as pessoas que trabalhamos com crianças e estamos nos diferentes sítios, nos podemos melhorar e como é que nos melhoramos uns aos outros e como é que se cria essa cultura mais puxar para a frente. Boa, isso é muito forte. Então o que é que eu pensei? Irmos de coisas concretas que vocês fazem e a partir daí explicares um bocadinho e explicares a lógica que está por trás disso. Porque o Pedro tinha falado, acho que foi o Tristão que participou do Nature Camp, não foi? Foi da Floresta. E da Floresta e que adorou. Pronto. Ele, sim, e o Rica também. E o Rica dois, também, sim, pronto. Sim. E então gostava que falasses um bocadinho disso e tipo, porque eu estive a ver que há competências que se deseja desenvolver através desses Nature Camps, por exemplo. Então se pudesses falar um bocadinho sobre isso, sobre o que é que se faz, qual é a lógica subjacente. Sim, Nature Camp nasce muito associado até escolas, não podemos falar de escolas, claro, a Casa da Árvore da Torre, sim, nossos filhos passaram por lá, portanto são projetos que são muito queridos para nós, e eu trabalhei lá e tem a ver com a primeira infância, portanto esta ideia da escola das primeiras idades. Uma das inspirações que veio de lá foi muito o ar livre, e também é um tema que felizmente se vai falando cada vez mais, de como é que a escola e mesmo algumas instituições formais podem cultivar mais esse lado mais livre, como é que conseguimos quase conciliar programas e objetivos que nós temos de diferentes tipos, com depois contextos que são super livres e que nós conseguimos acompanhar de alguma forma e monitorizando coisas que nós queremos que aconteçam, sem precisarmos ter uma visão muito rígida do que é que estamos a fazer. A Floresta é um contexto brutal, o que decidimos montar foi um programa que deveria ser todo o tempo ao ar livre, ao mesmo tempo contrariar um bocadinho aquela lógica de férias e às vezes atividades extracurriculares que são super detalhadas e estruturadas, sem precisar de ir ao outro exagero em que não tenha que haver estrutura nenhuma, mas combater um bocadinho. Eu tinha alguma experiência de campos de férias onde sentia que às vezes tínhamos mais stress e mais volume de coisas do que no própria atividade normal letiva. Então criámos uma proposta que a ideia era tentar convencer as crianças e toda a gente do que é que estávamos aí para lá fazer, inventámos alguma coisa dos Ranjas, toca muitos pontos da superação e que eu sei que na cidade também falam muito sobre isso, e, portanto inventámos uma espécie de um imaginário, isso é muito forte, tem muito peso lá. Na prática o que convencemos... Envolvendo os miúdos todos nesse imaginário? Na prática prática o que convencemos é que faz parte do Ranger a ideia de viver em trio e portanto a primeira coisa é que tem que juntar logo num grupo, e esse grupo logo desde o day one, ainda por cima aquilo é férias, portanto a agenda é mínima, não há grande stress para estarmos a fazer coisas. Desde o primeiro momento, eles têm que se sentir envolvidos e responsabilizados por ajudar a definir o que é que se vai fazer.
estamos 5 dias na floresta, no final da semana devíamos são mostrar... eles que definem o que é que se vai fazer, Em mais diálogo, ou menos. em diálogo, porque não é preciso ser um extremo ou outro. Não, mas, claro. mas isso é logo uma mensagem que passa muito, muito ao início. Temos assim algumas coisas, tipo do fim, os pais costumam ir visitar, então uma das coisas que dizemos é que queremos dar provas de que tivemos a treinar como rangers. Uma das coisas que era importante para um ranger para viver na floresta é que, como é que organizava o espaço para viver, e isso é uma coisa mais concreta que também ajuda os próprios miúdos a organizarem-se um bocadinho e a perceber o que é que eu posso fazer, para onde é que eu posso começar. E depois falamos muito da lógica da tribo e na prática como é que se consegue saber se este grupo consegue começar a ser uma tribo. Falamos de coisas, sei lá, de ter uma identidade, ter um nome, a ideia da bandeira, às vezes vai-se para gritos e coisas desse estilo. Falamos de coisas giras tipo dos dons. Os dons é um grupo verdadeiro, uma tribo verdadeira, ajuda cada um a florescer, a trazer o melhor de si ao de cima. Então falamos sobre o que é que tu traz a esta tribo, porque é que esta tribo é melhor quando tu estás cá dentro. Então há sessões que têm a ver com isso, e depois desenham e pintam e fazem coisas sobre isso. Falamos de referências, que é uma coisa gira, tipo legado, e porque ancestralmente, quer dizer, a tradição da humanidade tem muito estas coisas tribais de o que é que são os nossos grandes valores e também as referências, os deuses às vezes. Nós falamos das referências também, da questão da cooperação. Sim, mas nós falamos de pessoas, quem é que na tua esfera familiar, que é que são pessoas, tipo, o meu pai, mas porquê? Tipo, não digas só o teu pai, acho que fiz que seja, o que é que o teu pai é? O meu pai ajuda-me quando faz isto, ou eu já vi o meu pai a fazer, fiz, porque isso é referência para ti, mas a tribo é o juntar destas experiências todas, uma coisa que na escola era giro fazer-se e que em algumas escolas vão fazendo. Como é que o particular de cada um se torna comunitário quando pomos em comum. E agrega ao comunitário, não é? E então, na prática, o que acontece durante essa semana? Aquilo há sítios para ir brincar, às vezes começam a fazer espadas e coisas e estão ali, e esse é o momento em que nós, educadores, ou quem está lá, deve dizer, fixe, estou a gostar do que estou a ver, há critério, há decisão, e ao mesmo tempo vamos dizer, olha, quem é que quer se juntar a assim uma coisa? Há uma coisa que para nós é super importante, as referências. Quem é que, quando eu vos digo assim, uma pessoa que vos ajuda a ser melhores, uma pessoa que vos ajuda a ser melhor ranger, quem é? A partilha entre eles, fazer um mural que fica lá num sítio específico. O programa tem guidelines, mas o não que é nós rígido, tentamos não é? ao mesmo tempo e tem que ser um bocadinho ajustado às idades, temos os mais pequeninos e outros um bocadinho mais velhos, o que sempre tentamos conservar foi isso, e acho que temos conseguido, dentro do possível, que é não abafar logo com uma coisa que às vezes nos dá uma sensação de controle e previsibilidade um E bocadinho que maior. constrange um bocadinho depois a Porque a liberdade. escola tem muito isso e a escola é mais exigente do que é os nossos campos de férias, evidentemente. Portanto, uma versão de escola tem que ter sempre um bocadinho mais previsibilidade e controle. Ao mesmo tempo, a nossa percepção, e a minha pessoal, estou a falar em não pessoal, é que às vezes se exagera um bocadinho isso e que é fascinante quando se consegue não abdicar do controle e daquilo que cabe aos educadores, a visão de para onde é que se quer ir, o interesse sobre cada um e sobre o percurso que está a fazer, mas ao mesmo tempo dar tempo, deixa ver como é que surge. É tão interessante porque isso lembra muito os vossos bootcamps. E várias coisas que o Pedro disse ali agora lembraram-me, porque pronto, sou mãe de miúdos que andaram nos bootcamps, vai vários já, e essa coisa de não ser demasiado estruturado, de dar espaço do grupo, de alavancar. Tem muitos pontos de contacto. Eu acho que isto é uma dança entre rigidez e fluidez, não é? Ou seja, quanto é que nós podemos abrir, quanto é que precisamos de controlar. Eu acho que os nossos bootcamps são um bocadinho mais estruturados, intencionalmente, porque... ou seja, há um bocadinho mais um horário porque nós queremos que eles passem por uma experiência de artes marciais e obriga-nos um bocadinho ali a dar, olha, vamos ensinar este conteúdo, mas assim de uma estruturação mais de... Mas é bem lúdico, mas é bastante giro. lúdico. É super, mas não estou a dizer, acho fenomenal até porque os meus filhos fizeram e adoraram, esta ideia de, olha, vejam e vamos ver o que é que vai acontecendo e eles vão criando. Acho espetacular. Nós, no nosso caso, o equilíbrio, porque isto é um espectro, não? Ou seja, desde a rigidez total, agora nós estamos um bocadinho nada mais na parte mais estruturada, porque queremos que eles passem por alguns conteúdos especificamente e queremos que eles aprendam sequências. Mas é até aqui que vai a rigidez. Porque depois, a partir daqui, toda a parte da criação, isto é muito forte, a criação da identidade deles, do nome dos grupos, depois há grupos dentro dos grupos, do porquê é que os grupos são mais fortes, e eles não estão habituados a ter que explorar a tribo, não é? A cultura deles, o que é que nós somos, e depois eles adoram dar nomes, fazer uma demo team, depois a demo team são eles que criam as peças da demo team, portanto, dar este espaço às crianças para criar, para crescer, é que depois no fundo criar as memórias todas, não é? E são estas memórias que os fazem crescer também, que os fazem ter uma experiência que fica.
Estava aqui a pensar, porque vocês os dois disseram uma coisa de dar espaço para que, dentro de uma lógica que obviamente tem limites, mas deles decidirem. E isso é para gerar que tipo de competências? Agora para ti, Pedro. Eu acho... Só porque desculpa, vou contextualizar porque é que eu estou a fazer, porque nós estamos a falar para pessoas que nos estão a ouvir, não é? E isto que nós estamos a falar pode ser extrapolado para um contexto, por exemplo, familiar. Não é? Porque para todos, para todos, para todos, exato. Sim, pronto, agora e já portanto a minha lógica era, ok, vocês fizeram isto porque sabem que desenvolvam um determinado tipo de competências. Deixa-me fazer só comentário prévio, só rápido. Eu acho que esta ideia do ser espectro, ou de ser procuras de equilíbrios que são dinâmicos e, portanto, que além de não ser uma coisa de extremos, que isso é no discurso é habitual, dizemos sobre isso, portanto aí não vai haver grande assunto, são equilíbrios que estás literalmente a cada segundo quase à procura, porque isto é uma coisa muito ação-reação. E tem um segundo comentário associado a isso, que é muitas vezes, e a escola acho que tem, ia dizer sofreu, mas não sofreu, a escola teve que fazer isso num primeiro momento muito isso, e que acho que agora os de nós que estamos muito ligados à escola herdámos esta possibilidade se calhar de pensar como é que seria uma outra versão, que é a ideia de que quando tu crias as coisas um bocadinho mais flexíveis, vais dar mais poder às pessoas que fazem parte desses modelos. E isso é uma coisa que quando não tens muita confiança nas pessoas pode assustar. E eu acho que nós estamos literalmente num momento, e na nossa conversa falámos sobre isso, como é que na STAD se faria. Nós na TEN preocupamos muito com isso, sobre que nos interessa muito esta visão de que as pessoas vão ter mais poder de decisão, mais poder de negociação para estes momentos, e que é fulcral saber então como é que nós nos preparamos em conjunto para poder tomar essas decisões, ao invés daquelas coisas de querer trancar demasiado os programas para reduzir ao máximo. É um risco. Não sei quem é que lá vai estar e deixa ver se ao menos isto é assim, segue isto, diz estas coisas todas assim, quando acabar vai. Porque na realidade, eu fiz a pergunta, mas eu estava à procura porque na realidade o dar autonomia põe esse risco, não é? E então o educador tem que saber estar preparado para lidar, não é? Mas eu respondo e depois porque já percebi que tu querias dizer qualquer coisa. Porque para nós como eu estava a pensar disto do espectro, etc, e eu acho que aqui a dança, e para quem procura fazer este tipo de programas e que como é que nós associamos, que essa é sempre a minha questão, até com o ensino no geral, que é, porque é que o ensino mais popularizado é tão rígido? É tão rígido porque tem que ser escalável. Ou seja, tens de garantir, como disseste muito bem, que esta escola e aquela escola e a outra escola têm uma estrutura que tu consegues orientar. Quando tu começas a libertar esses limites, tens que encontrá-los noutro sítio, normalmente nos professores, limites ou conduções, não é? Tens que balizar de outra maneira. Tens que balizar de outra forma, exatamente, que não é através do currículo ou da rigidez do currículo, mas sim através da formação dos professores. Que é muito mais difícil, não é? Como é que... Não há resposta certa e, portanto, é a procura desse equilíbrio dinâmico, e é muito menos a conversa do chico esperto, que aos 30 e poucos anos vai denunciar tudo o que foi feito para trás, e mais como é que nós, pegando naquilo que foi o sistema que foi montado, os ganhos que esse sistema teve, e que às vezes algum debate de educação negligencia o que foram as conquistas de 20, 30 décadas, que tivemos grandes melhorias no nosso sistema de ensino, a começar por isso, ter chegado a muita gente que estava de fora. O ponto é agora como é que isto pode evoluir mais. E eu acho que eu sou herdeiro, e se calhar alguns de nós que estamos muito a trabalhar com crianças e muito ligados às escolas, somos herdeiros enquanto herdamos as coisas boas, também sentimos quais é que são os sintomas que vemos. E se calhar dois logo muito imediatos, onde é que a escola tem ficado curta, e às vezes sobre esta expectativa que todos temos da escola de ser muito mais ampla, em vez de ser só uma coisa estritamente académica. Eu acho que isso já há algum tempo que nos andamos a debater sobre isso, como é que o espaço escola, e às vezes não é 100% consensual, mas como é que no espaço escola podes de repente estar a falar sobre a pessoa, que não é só sobre o miúdo que faz matemática, física ou química com X notas. E eu acho que outro sintoma, que é mais recente se calhar, tem a ver com quase o bem-estar e a qualidade de vida que têm as pessoas na escola, as crianças, mas também muitos dos professores e os agentes que participaram neste sistema. Aliás, nós já vamos para aí. E a burocracia tem a parte do controle e da rigidez, mas nós também já vimos o que é o matar. Mas é verdade, mas os professores que vivem deprimidos e os professores... Suprimir.
suprimir é um bom termo, mas é os professores que depois estão deprimidos, estão mas vamos para aí, cansados. porque eles têm uma coisa muito interessante na TEN, da questão de algumas diretrizes para os educadores que eu achei super interessantes e gostava de ir aí, mas eu ainda vou... Deixa-me responder a... Não, mas isso. sim, eu queria responder a isso. Estás a perguntar sobre as competências. Sim. Eu penso às vezes, e voltando se calhar à primeira infância, que acho que é inspiradora para pensarmos a educação toda. A ideia de que a autonomia hoje em dia é uma coisa que nos atrai, portanto esta ideia de que, acho que enquanto povo isso é útil. Como é que temos cada vez crianças mais autónomas, às vezes compara-se muito com outros países, e como é que crianças às vezes estão pequeninas no sítio, já andam mais sozinhas na rua, já fazem mais coisas. E eu acho que às vezes há uma primeira tentação de, por exemplo, autonomia ou pensamento crítico. Qual é que é o programa? Porque começámos a pensar sempre muito assim, como é que eu monto aqui um programa project-based e com aqueles um bocado os slogans típicos da educação e como é que isto promove isso? E depois, o que é contraintuitivo é que tu vês isso, e hoje em dia é muito habitual ver isso em escola, trabalhos de projeto e coisas desse estilo, programinhas desses, pessoas da comunidade que vêm falar sobre isso, mas o que sentes é que a rotina às vezes não... Temos mais dificuldade em aproveitar a rotina própria, normal, das coisas da vida normal de nós todos, tanto em casa como também nas dinâmicas de escola e de sociedade, Para que seja um contexto... para cultivar essa mesma autonomia. Ou seja, a minha sensação, e com respeito por tudo o que tem sido feito até agora, mas que me parece às vezes que é muito evidente, é que às vezes podíamos abdicar de algum programa curricularzinho de autonomia e que é mais útil, quando mesmo de idades muito pequeninas, que as crianças sejam mais incentivadas a vestirem-se sozinhas e que as refeições aconteçam mais sozinho, e as pessoas vão dizer, eu há 30 anos que dou almoços no refeitório, eu sei o que aquilo é o caso, e eu não sei porque não estou lá. Tudo bem. O que eu sinto é quão grave é uma hora de almoço, em vez de ser 1 hora, passar a 2 horas, se o próprio espaço de almoço passou a ser um espaço de maior autonomia e crescimento, ao invés de estarmos a acelerar esse momento todo... Ou seja, se estivesse integrado numa lógica de ensino-aprendizagem, não é? Sim. Ou seja, fizesse parte do que tem que aprender. Se víssemos o dia-a-dia e o programa todo, a escola começa com os pais entrarem ou não entrarem na porta da escola, com pessoas que já fazem parte da escola ali à porta. Se pensarmos toda a escola e todo o horário que está na escola como um conjunto de oportunidades para trabalhar uma série de coisas. E às vezes ficamos muito agrafados ao tempo sala de aula ou ao tempo PowerPoint que vai transmitir qualquer coisa. Vocês pensaram... Nós o que eu acho que tentámos fazer foi ver, em vez de usar agora vai ser workshop de autonomia, porque usamos uma coisa qualquer em que se vai fazer uma coisa e vamos seguir certas regras, que não está errado isso em si, foi como é que toda a experiência podia ser penetrada por esta lógica de autonomia, sem os exageros dos extremos. Claro. Porque às vezes queremos umas coisas que obriga e intencionalmente nós queremos uma coisa mais dirigida e isso vai trazer qualquer coisa, como às vezes queremos deixar mais espaço. Agora, muitas vezes o que é que sentimos? Queremos miúdos mais responsáveis, mais autónomos, mais resilientes e a lutar pelas suas coisas. Queremos crianças e um país mais coeso e mais democrático. Eu acho que toda esta experiência... Converge para isso. Converge para isso. Ou seja, e é cria engraçado oportunidades que, para mais isso. uma vez, tem uma data de pontos, aí não só com o bootcamp, mas com a forma como a STAT vê... Sim, o percurso é giro, porque eu quando penso na formação dos nossos alunos, sobretudo crianças, não é? Focando nas crianças, que é sempre um caminho é um caminho de primeiro juntamos para depois autonomizar. Portanto, o objetivo máximo é sempre a autonomia dos nossos alunos, não é? Mas quando eles começam, primeiro entram num sistema, eles vão da rigidez para a autonomia. Ou seja, a rigidez para nós é o quê? Porque nós dizemos artes marciais, estamos numa aula, aquilo é, primeiro, por exemplo, os tigres, os pequeninos, há 4, 5, 6 anos, etc., estão todos no seu lugar, porque aquilo é uma aula de 30 minutos e queremos que eles estejam isso para quê? Para eles focarem naquilo que eles conseguem ser autónomos. E isto aqui é uma coisa interessante, muitas vezes... Quando os pais pensam em autonomia, pensam que as crianças de 4, 5 e 6 anos têm que ser autónomos. Não, porque deixa-os andar a vaguear. Eu não sei se isso é bom para a criança, forçosamente. Uma criança que sente que tem poucos limites vai se sentir insegura de início. Portanto, isto não é assim tão... Mas é muito interessante porque, por exemplo, eu não sei se os pais... Eu, por exemplo, não sabia... que essa lógica dos Tigers, por exemplo, que tem subjacente essa lógica de, pelo menos isto eles conseguem gerir. Pronto, qual é que é a nossa... Isso é muito interessante, porque é dar-lhes
a quantidade que eles Exato. conseguem E gerir. porque eu acho que isso é muito importante, porque o que vai dar confiança a uma criança, e não só, mas Pois, porque isso comecemos depois, pelas crianças, porque isso é depois tu dares, adapta-se. é começares com o conjunto de regras suficiente para que ela se sinta segura de que está a fazer o que lhe é pedido, que conhece as regras do jogo, que sabe o que é que está, que não está em risco de não compreender e de descontextualizar e etc. Que isso acaba por ser pior. E dentro disso, damos a liberdade para a criança poder agir a sua autonomia. Uma criança de 5 anos, que autonomia que ela realmente precisa? Precisa, por exemplo, um exemplo muito prático, têm os seus lugares no chão, estão ali, fazem tudo o que os instrutores dizem, copiam tudo o que os instrutores dizem, mas de repente fazemos, ok, agora são 30 segundos freestyle, vocês estão no lugar e têm que fazer todas as técnicas que conseguem. Eles Que ficam era lá, o que o loucos, Pedro estava a dizer daquela conduzido, margem. não é? É conduzido. Pronto. E esta condução permite-lhes ir começando a explorar em segurança. E à medida que eles vão crescendo, pelo menos esta é a nossa metodologia, não é? Ou seja, eles, quando são kids e à medida que eles começam, aprendem, primeiro é tudo muito até excessivamente, de certa forma, mas é intencional dado o propósito que temos. E vamos autonomizando, depois entram, por exemplo, no programa Leadership, que começam a fazer demonstrações, começam a apresentar, começam a arriscar a sair daquilo que eles controlam de uma forma guiada. Até que o objetivo máximo é eles serem tão autónomos que já ajudam os outros. Porque para mim a liderança é o grau máximo de autonomia. É quando eu já não só me controlo de certa forma a mim próprio e consigo ajudar a conduzir outros. E há outra coisa que vocês disseram que converge, que é o grupo alavancar o indivíduo e o indivíduo ajudar ao grupo. Não sei se estou a dizer um grande disparate. Não, está certo. Ok, é que foram... Ficámos os dois a pensar provavelmente porque é interessante, não é? Quer dizer, eu nunca assisti a um Nature Camp, gostaria, porque acho que deve ser divertido, mas de pensar que, de ensinar estes miúdos aquilo que temos falado muito, de que takes a village, seja para o que for, não é? E acho isso interessante. Mas podemos passar para outra atividade, porque quando eu estive a ver o vosso trabalho, esta parte da community, de voltar à comunidade, e vocês têm também esta dimensão, até que eu gostava que explicasse um bocadinho aqui das férias, porque isto está na parte das férias e fala community, que é uma semana dedicada a pensar a comunidade, e eu gostava que falasse um bocadinho disso, porque eu não posso estar aqui num lugar comum. Mas a sensação que me dá hoje em dia é que está tudo tão autocentrado que pensa-se muito pouco no outro e não na comunidade. Então... Boa, isso. Eu ainda gostava de fazer um wrap-up depois da autonomia, mas se calhar mais para o fim. Depois mas faz agora. Não, que é para depois a malta ficar desgastada do assunto. Porque entre a rigidez e a flexibilidade nós temos eu acho que a arte é essa, não? Eu acho que a arte é essa. Acho que podemos fazer no final um wrap-up de ideias. Fazemos no final. Para não estar a mas eu também tenho uma para o final. O Community é um programa giro e a ideia era, fala-se também muito de cidadania. Eu acho que em algumas coisas a minha percepção tem a ver, mesmo os temas da autonomia, era o que eu diria às vezes da cidadania ou da procura do contribuir para a comunidade. A sensação que eu às vezes tenho é SDGs, ODS, apresentações PowerPoint, todas as disciplinas hoje em dia, não está errado, mas todas as disciplinas, sobretudo de alunos depois mais velhos, obrigam a trabalhar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Portanto, toda essa preocupação existe. Às vezes sinto que voltamos a cair um bocadinho nas lógicas demasiado programáticas, tipo apresentações de 45 minutos, faz um trabalho de projeto e vai apresentar. Quando sinto que falta na escola, às vezes um bocadinho tocar a vida real e que isso seja uma coisa muito prática. Ir para o terreno, não é? Achámos com adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, que era um programa que podia ser giro e que podia funcionar. Portanto, a lógica do community enquanto oferta para férias escolares, para mim era uma das primeiras coisas que eu traria para uma escola onde trabalhasse. Como é que no currículo, na semana, no mês, no que fosse, isto existe. Deixa de ser uma coisa demasiado... Lá está, e depois já vamos ao wrap-up das autonomias. É só perceber que há diferentes contextos, seja numa esfera familiar, seja numa esfera escolar, onde nós temos que estar em diferentes pontos do espectro. E este claramente seria um que é muito mais fácil dar liberdade. E nós começámos a desenhar o programa assim. Em vez de... a primeira coisa foi pouca agenda, sair para a rua. Fomos buscar uma lógica gira do Pay It Forward. Tinha um filme um filme que tinha esse nome cá em Portugal, acho que ficou traduzido para Favores em Cadeia. Uma história muito básica do miúdo, assignment de quarto ano de um professor, como é que mudava o mundo, todos cheios de ideias, e há um que começa a fazer um desenho, sabe o que é? Desenha num quadro e começa com uma cabeça com 3 traços, e é dizer, se eu fizer um favor brutal a 3 pessoas, as pessoas vão ficar com uma dívida para comigo e vão-me querer devolver.
e eu vou dizer, não me devolvam a mim, façam isto para outras por pessoas. mais pessoas. Então começa quase É aqueles... muito giro. também há aqueles esquemas de dinheiro que se tem que... Sim, é quase a mesma Ponzi coisa, scheme. mas é o famoso... Não, mas Ponzi scheme é, positivo. dás tipo $10 e depois é uma coisa Sim, Nós assim. começamos é só forward. com essa ideia. Tipo, nós não sabemos o que é que vamos fazer. Às vezes é difícil quando adolescentes muito pequeninos começam-nos a dar tanga à séria. Mas essa ideia é disruptiva de escola. É tipo, eu quase que abdico do controle todo, bora para a rua. Com esta regra, tipo, abra os olhos. Não é? Então, em tempos de hoje em dia, olha, tem com as séries da adolescência agora, tudo nos telefones, estamos sempre, eu ando na rua sempre de fones e só no meu mundinho, na minha Claro, cabeça. andamos todos, não é? Bora para a rua, cabeça vejam. levantada, bora ver. E às vezes saímos e não há nada para fazer, mas de repente surge. Então o início do programa é literalmente isto, é passar horas de rua à procura. Às vezes quando são muito pequeninos sobretudo, e isto é um bocadinho mais difícil, temos coisas já mais ou menos planeadas, ligações juntas, tipo onde é que há lares, onde é que há velhotes a dormir, viver sozinhos E é tão importante. em casa e há esse serviço e nós vamos tentar Mas complementar. faz sentido os mais novos, lá está, os mais novos terem Um bocadinho já bocado mais isso de mesmo. guidelines. Sim. O meu wrap-up era um bocadinho concordar e sobretudo dizer que há aqui há momentos diferentes para coisas diferentes, e por isso é que é menos um tema de respostas trancadas e mais de saber ter critérios que ajudem a ajuizar em cada momento. O que depois fazemos é, a partir daí, para duas coisas. Uma tem a ver com vamos aí aos SDGs, ou vamos mais juntar as pessoas todas. O que é que são O que é que são SDGs? SDGs? Desculpem, Fiquei são na os dúvida. ODS, desculpem, é o que eu estava a dizer. Os ODS, Objetivos Eu, de primeira Desenvolvimento, vez, eu é a fiz tradução o em inglês. Eu fiz o arte de quem sabia, mas agora... Sustainable Development Goals, os sim, 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 os sim. Objetivos de Estados Desenvolvimento Unidos. Sustentável. É Sim, sim. Aí depois dessa experiência aí fazemos isto, que é então sentimos que há uma dimensão emocional, também não é para ser demasiado emocional, mas é de contacto com a vida real que nos mobilize, porque senão passamos a ser uns tecnicistas, Os tecnocratas. uns tecnocratas que repetimos cá não sei quantos ODS, sabemos aquilo tudo de cor e depois impacta zero a minha vida, tipo a minha vida continua igualzinha. Daqui tentamos inverter um bocadinho, que é conhece as pessoas, conhece os problemas, Primeiro mobiliza-te internamente e depois ages externamente. fazemos a ligação a projetos que já estão no terreno, de ir lá visitar, como é que nós poderíamos ajudar, e aí sim depois fazemos uma parte que é super útil e que isso a escola também vai fazendo, que é de ok, então agora bora pensar um problema que nós pudéssemos resolver agora, e também porque não, no dia em que tivesses nesta posição ou noutra posição, como é que tu farias para acabar com a fome, para melhorar a tiveste- educação para todos? Posso fazer aqui umas perguntas também, porque eu acho isso muito giro, que é como é que tu fazes para... São duas coisas. Uma, tu tens de ter uma equipa muito bem formada para isto, não é? Portanto, ela tem que saber, e se calhar já íamos por aí, mas interessa-me saber um bocado como é que vais por aí. vai. E depois os espaços se calhar podemos discutir por isso, que é os espaços de discussão com as crianças e com os jovens, que eu acho que com os adolescentes, já acho que eles têm pouco. Acho que eles têm pouco espaço para isso, não é? Têm pouco espaço para falar, têm pouco espaço para ser ouvidos. Muito pouco. E Muito pouco. nós fizemos uma coisa e vamos Para fazer ser verdadeiramente ouvidos, porque na teoria há uma série de coisas, não é? Sim, exato. Mas, por exemplo, nós uma coisa que fizemos na STAT foi giro, foi os mini TED Talks, que eles tinham uns minutos para falar e vinham. E o pessoal não está à espera de grande coisa, mas de repente eles aparecem com umas partilhas de cair para o lado de espetaculares, claro, tudo a chorar, a ouvir. Estás a falar de quando Mas- foi a passagem para os cintos pretos? Não, também, esse é outro momento, mas não É porque falo... esse momento eu vi em direto, portanto eles quando passam para cintos pretos foram lá à Fazem um frente e discurso fazem e um também discurso. uma partilha pessoal. Mas eu emocionei-me à séria com alguns. porque a Não, e pessoa fizemos, por exemplo, quando fazemos os impressionante. encontros de Legacy, que é os de instrução, de formação de instrutores, que começamos desde os 9 anos, mas eles têm, às vezes, acabamos com as talks, com as stat talks deles, e fazem. Mas o que é curioso para saber, quando abordas, ou seja, quando têm esses momentos, tu crias algum contexto para esses momentos, ou simplesmente juntas, vamos falar sobre isto. Qual é que é o vosso processo? para mobilizar os miúdos? Para fazer? Sim, isto pode parecer uma pergunta demasiado simplista, mas porque eu acho que é muito importante. Eu acho porque assim, para mim é importante se perceber e eu acho que é válido. Sim, quer dizer, posso dar respostas dos vários programas, Nature Camp, as referências, os dons, é um momento que de repente está incluído no programa, faz todo o sentido. Não é? Estas coisas que nós inventamos do que é um ranger é uma coisa fictícia, mas que depois ao mesmo tempo não é. Nós demos sempre isso aos pais que lá vão visitar. Aqui estamos a brincar, aí nestas escolas que há bocadinho falámos, Torre, Casa Árvores, que se fala bastante disso também. Como é que o brincar parece a coisa mais simples e quase mais, para brincar podiam estar em qualquer sítio e de repente parece que as coisas mais importantes
surgem aí, e aí claramente quem é que são as pessoas que estavam nesses momentos, como é que o aproveitaram, e acho que isso é a grande tarimba. No Nature Camp usamos as referências e os dons claramente para essas conversas. Os dons é muito interessante, porque é eles terem consciência dos dons deles. E dos outros. Mas a minha questão é, vocês, é um momento em que de repente, eu estou mesmo a falar a nível prático, porque isto pode ser útil. Nos junta. Aí, por exemplo, tipicamente nós dividimos aquilo em grupos mais pequenos, estamos com 6 tribos, imagina, por semana, é o que temos feito agora mais recentemente. Aí tipicamente poderiam juntar toda a gente e fazia todo um grande momento, do estilo de dizer, aí é que eu de repente, o programa que parecia que era todo muito livre e cada um, eu aí apareço e digo assim, não faz sentido para mim haverem rangers na floresta que não conheçam os seus dons. É um perigo para mim. E começo quase a exagerar às vezes. Claro, não, mas isto bem, os miúdos devem adorar. E é muito a gozar, é muito brincadeira, mas é muito verdade. Esta coisa de havermos alguns de nós que não temos autoestima, que não temos percepção do que é que eu acrescento. E muitos de nós não temos. Muitos de nós estamos em casas e estamos em escolas e em trabalhos e não temos percepção do que é que valemos. Claro. Ou todos os dias saímos de casa e andamos por aí com medo de não valer nada. E de repente a coisa que parece mais brincadeira e olha o teatro do gajo e que exagero é a coisa que de repente parece mais séria, mais importante. E isso são para as crianças mais pequeninas. Eu acho profundamente. Sim, porque eu acho que há aqui um ponto, desculpa interromper, mas acho que há um ponto que não sei se as pessoas sabem, porque estavas a dizer, isto são histórias, isto é um imaginário, mas nós pensamos sobre a forma de histórias. Mas vocês também têm os Tigers dos nós pequeninos. Temos completamente, nós temos também. Sim, que é o máximo, ouvir essas historinhas. Não só as histórias dos Tigers que nós utilizamos, mas também quando fazemos os bootcamps, o tema do bootcamp, muitas vezes os bootcamps têm temas e eles têm que ser personagens e eles é que escolhem, e porque é que escolhem, ou seja, nós apelamos sempre ao imaginário, mas o próprio ideia de ser um cinto preto é uma história, não é? Isso mesmo. Ou seja, nós... Os valores, e tu cresces dentro da história que tu crias. E, portanto, muitas vezes as pessoas trazer ao de cima as histórias que nos comandam é essencial. E quando as crianças criam as suas fantasias e diziam, eu agora sou um ranger, não é? Sou um ranger, isto dá-me poder. E o que poder é que isto me dá? O que é que isto me apela? Podes falar um bocadinho mais sobre a história do cinto preto? Sobre o ser uma história? Então, posso. Posso porque é uma coisa que me toca muito a nível até pessoal. Porque eu quando começo a treinar artes marciais aos 15 anos, eu era um adolescente muito perdido, porque era filho de diplomata, portanto venho parar a aterrar em Portugal aos 15 anos, plena adolescência, tinha acabado de estudar 3 anos em casa, portanto por correspondência, portanto, imagina os meus social skills, não é? As minhas capacidades... Tiveste um Covid forçado na tua vida. Não, pior, porque eu não tinha contacto com pessoas da minha idade, nem por Zoom, não é? Não havia Zoom, nem havia internet. Não tinhas contacto, okay. Não, porque eu estava em casa e, portanto, a minha vida social era com adultos. Portanto, eu tinha vida social, mas era oficial, era o filho do cônsul, e portanto era uma vida... Pronto, cá desajustado aos 15 anos. E, portanto, a minha autoestima chegou bem e depois foi para ali abaixo. E depois era assaltado permanentemente. Mas e aquela fase em que uma pessoa saía à rua e havia assaltos, não é? Daí é que vem o cinto preto. Quando eu for cinto preto. Exatamente. Não, mas pá, e de repente começo a criar uma história sobre mim próprio, que era o que era, que eu achava que era o que era. E etc. E aquilo não me estava a fazer bem. Uma narrativa que estavas a interiorizar. Claro. Okay. E os meus pais, disseram-me a certa altura, olha, devias ir para as artes marciais, já tinhas treinado, quando eras miúdo, já tinha feito karatê aqui e ali, tinha feito judo, tinha feito várias coisas e sempre gostei. E bem ditos, meus pais disseram, olha, vai lá experimentar. E pronto, eu gostei e fico, e de repente crio uma história que é, eu agora estou no caminho de ser um cinto preto. Eu sou um cinto preto em treino. E só por me contar essa história, e depois o que é ser cinto preto? Uma pessoa, quando pensa em ser cinto preto, pensa Bruce Lee, pensa Van Damme, pensa, eu vou ser um cinto preto. Claro, é o imagético, eu pensava no velho sábio, barba comprida, assim. Mas essa história deu-me imensa força. Esse arquétipo, não é? É um arquétipo, deu-me imensa força. Nunca mais fui... Isto é uma anedota, mas eu nunca mais fui assaltado. Mas contaram-te essa história do cinto preto ou foi uma coisa que tu desenvolveste? Não me contaram, eu contei-me a mim próprio e acreditei. Tu contaste a ti próprio, okay. E acreditei, não é? Não, é que isso é... Mas, e portanto, isso é o impacto disto é brutal, porque eu, na STAT e o que eu faço, quando nós temos um aluno, eu
rotulo logo o aluno, crio-lhe logo essa narrativa a dizer, você vai ser cinto preto. Está a treinar para si. Eu já não olho para si como um cinto whatever. Eu olho para si como um cinto preto. E o cinto preto faz assim. O cinto preto age assim. O ranger pensa assim, faz assim. E as histórias têm muito poder. Imagina que na escola conseguias fazer isso, não é? Exato. Imagina quando tu no chegas... primeiro ano Que é o e oposto. apontaste para qualquer que é o oposto. Eu dou-te o Normalmente, exemplo do mais meu tens? primeiro ano. Quando eu venho no Canadá, venho do Canadá para Portugal. O Canadá, toda a escola toda fofinha, muito mais avançada, muito mais moderna. E chego a Portugal... E a primeira coisa, das primeiras coisas que a professora me diz, porque eu escrevia em typewriter, ou seja, eles lá escrevem... Sim, em maiúsculas. Em maiúsculas, não é? E cá escrevia em tudo em manuscritos, parecia que estava no século XIV. E de repente, eu a escrever assim, a ver o que é que a professora estava a escrever no quadro, eu a tentar traduzir aquilo para a maneira que eu sabia escrever. Tinha 7 anos, é? A professora veio ter comigo a dizer, o que é isto? Eu... é que eu vim do Canadá e nós aprendemos assim. Ela, isto é imbecil, só pessoas burras é que escrevem assim. Que horror. Com 7 anos. Como é que isto é uma história? Isto cria-se aqui uma narrativa, não é? Tipo, Não, e podes criar uma trava. Claro, podes, não é? Eu, por acaso, mas teve, obviamente que isso teve consequências, mas isto para dizer o quê? Se a escola pública, não pública, privada, escola, perceber o impacto, os professores perceberem o impacto emocional que têm na sua função, mudava tudo. Esse é sempre o risco da educação, porque é o risco de nós todos, enquanto pais, enquanto professores, enquanto quase pessoas da comunidade. E muito vai a formação que se dá. E muito vai na formação que se dá. E nós na STAT e vocês na TEN, a chave, parece-me, é a qualidade da formação dos nossos instrutores, monitores. Então levaste-me exatamente para onde eu queria. porque eu adorei uma parte aqui quando estava a estudar sobre a TEN. Agora fica TEN. TEN. Dos educadores. Quando vocês elencam aqui algumas coisas. A cultura de segurança, as rotinas de feedback, as práticas colaborativas, educadores suficientemente bons, que é a ideia também que vai buscar aos pais suficientemente bons, gostei muito disto, e a gestão de esforço. Não estamos com muito tempo, mas gostava que falasse um bocadinho sobre isso, porque isso depois também pega muito aqui para vocês, não é? Há uma visão lá que é gira, e porque tu ias fazer essa pergunta, não é? E é mesmo o tipo de coisa, entre outros pontos que são evidentes, que eu já te conhecia e já está, mas há aqui um que é importante, que é como é que pessoas diferentes e com histórias diferentes e a trabalhar com crianças, mas em contextos diferentes, como é que podem estar mais vezes juntas e ganhar confiança tal. Nós falámos também um bocadinho sobre isso, ao ponto de eu trazer-te para as minhas coisas e estar à vontade para que tu me apontes um bocadinho o dedo, ou não precisas de apontar, mas puxar para beber uma cerveja ou um café e dizer, não sei se aquela coisa como estás a fazer ou como eu vi lá fazer, se é a melhor forma, e todos percebermos que se baixarmos todos um bocadinho a guarda e quisermos todos melhorar um bocadinho, e quase sempre de certeza que sempre há forma de melhorar. Há 3 pontos que para nós são importantes neste processo de melhoria e de perceber como é que nós, enquanto educadores, podemos e devemos querer ser sempre melhores. É o saber como é que se faz bem feito, e a educação e a intervenção, e não sei no desporto se há isso, mas a educação e a intervenção social, há um excesso de cerimónia de se dizer que alguém é muito bom a fazer qualquer coisa. É verdade. Porque parece que é, mas cada um faz mais ou menos como cada qual. Eu que não tenho nada a ver com o taekwondo, não percebo nada, parece que não poderia nunca dizer nada ao Pedro Tanger, porque isso é a cena dele e ele faz lá aquilo, e portanto se eu ouvisse a dizer uma coisa que eu não concordo e que acho que ele até poderia dizer de uma forma melhor, parece que há um excesso de zelo dentro das próprias escolas. Pudor, não é? Para chegar e dizer... Sim, não é este espírito de como se alguém estivesse à espera que todos... tivéssemos sempre que saber tudo, e acho daí que isso a prática nos prejudica também, não é? Sim, mas há esta primeira dimensão que é só, há formas de fazer que são bem feitas e outras provavelmente são menos bem feitas, e temos de falar sobre elas. O segundo ponto é, não basta saber como é que se faz, é se eu vou aprendendo como é que se faz e se eu sei fazer isso. Há uma ponte entre eu ler um livro super inspirador de um pedagogo de há 100 anos atrás, ou de literatura mais recente, ou ver o Pedro Tanger ou alguém que eu se considero inspirador, percebo os critérios, tenho a coisa, não quer dizer que eu vá conseguir fazer isso a seguir. Portanto, há já aqui um segundo ponto. E acho que há um terceiro, que eu sou muito novo para poder falar sobre ele, mas que me parece evidente que existe, que é como é que eu consigo saber o que é o bem feito, fazer o que é o bem feito, e fazer o bem feito durante 50 ou 60 anos, à frente de uma turma, à frente de manter-me coerente e estável e...
Sim, E Como ir é que se acumulando garante a a consistência? experiência. Sem ter um exagero de vou acertar sempre. E por isso é que agir dentro da própria casa, entre pai e mãe ou avós, não é? A rede familiar, it takes a village to raise a child. Como é que aí ganhamos esta percepção de pá, pode ser o meu irmão que teve com o filho, se calhar não devia ter feito assim, ou pá, pelo menos pensa E sobre nas isso. famílias há muito melindre e muito constrangimento para se dizer Porque essas também coisas. não se deve exagerar, mas às eu acho vezes que há com qualquer coisa razão, disso. às vezes com razão nas famílias, às porque- vezes com mas razão, mas às era vezes o que não. o Pedro estava a dizer, pode-se fazer de uma maneira Claro. correta, que Não. não melindre, que não magoe, que Não. seja em E segurança. eu isso eu não que sei, seja- esse é que é o meu ponto. É que eu aos 35 eu não sei, eu não posso dar garantias a não ser que eu me preocupe com isso todas as semanas, que é de como é que como é que alguém aos 35 se pode preparar para até aos 70 ou 80 se trabalhar com crianças, manter alguma consistência, melhorar eventualmente. Não é líquido isso, porque isso tem a ver com muitas coisas, a começar por como é que nós estamos, como é que a minha vida pessoal e como é que eu enquanto pessoa vou estando e sou capaz de depois estar com os outros e não sei lá, não me acomodar, não ganhar vícios próprios, não Não ficar cínico no não processo. ficar cínico, porque é não muito ficar fácil ficar desgastado. cínico. O Reiby tem uma coisa, desculpa, eu agora estou a monopolizar, Podes mas puxar ao rei. não é só porque ele também conhece bem o Reiby. O Reiby tem uma coisa gira que podia ser assim, de repente, uma referência um bocadinho fora da caixa. Os gajos com atletas de elite na Nova Zelândia faziam muito isso, eu imagino que noutros países já fazem. Com atletas de elite que têm ciclos, que não são muitos anos de vida profissional, de carreira, mas é tão intenso que eles às vezes, nem sei como é que isso começou a surgir, davam um ano de sabático. Que era um ano em que a equipa perdia valor porque era tipicamente com os seus melhores jogadores, mas que havia ali um momento em que se dizia assim, eu estou a pensar a 20 anos, ou a 15 anos, ou a 10 anos, ou vai haver um que vai entrar daqui a 1 ou 2 anos, vamos entrar num novo ciclo, eu preciso de toda a gente, e este se calhar a melhor coisa que tem a fazer é tirar um ano. Respiro. Respira, o corpo regenera um bocadinho, a cabeça apanhar. Portanto, se entramos quase em coisas desse estilo, a comunidade acho crítico. Era isso que eu ia dizer, porque a comunidade também se apoia, porque imagina, sei lá, imagina que o instrutor também se vai um bocado abaixo. Há sempre aquela coisa de que o grupo alavanca, não é? E dá um suporte e dá um apoio. E nós criamos muito uma cultura de... Nós temos uma coisa que eu fui buscar ao Chief Master von Schmeling, que tinha muita graça, que era o disoffend yourself. Que era quando nós estamos disoffend yourself. Desofendam-se. Quando eu estou a ajudar-vos Em português há uma forma um bocadinho menos elegante de dizer isso. Mas o que isto quer dizer, e nós na STAT temos uma cultura de accountability, de trabalho e de melhoria. O foco sempre é, esta aula dá vontade de aprender se eu estiver nesta aula, sim ou não. Se não der vontade para aprender, há algum problema aqui. Portanto, temos que encontrar... Isto é uma arte a ensinar. E, portanto, como é que eu melhoro o craft? Como é que eu melhoro esta arte? E portanto, sempre que trabalhamos isto permanentemente, a melhoria do quê? De dar aulas, de como dar aulas, de instrução, porque é o que estavas a dizer, eu tenho que ter uma equipa que está permanentemente a ouvir, não diga assim, faça assim, fale mais assim, fale mais assado, porque há maneiras para chegar lá melhor. E isso... Eu, por defeito de profissão, é só porque não estamos com muito mais tempo e queria perguntar uma coisa ao Pedro. Eu, por defeito de profissão, sempre que vos estou a ouvir, estou sempre a puxar para as famílias e para as crianças e como é que em casa se faz isso e como não sei o quê. E há uma coisa que pronto, está escrito no vosso trabalho e que eu adorei, que diz que educar é como cuidar de uma árvore. E para terminar, gostava que aprofundasses só um bocadinho sobre isso, porque isso pega em educador em contexto formal, contexto não formal, seja o que vocês fazem, seja no taekwondo, seja em casa, seja o que for. Sim, nós falámos sobre isso, há 2 autores que pegaram pelo menos nessa analogia da haver mais, o Ken Robinson, que é muito conhecido, e há uma que é a Alison Gopnik, que até colou muito isso à parentalidade nos Estados Unidos, é um livro de 2018, que é o Jardineiro e o Carpinteiro. E ela é que faz mesmo a comparação entre que muitas vezes parece que pensamos ou queremos pensar, ou tentamos pensar, ou estamos a pensar de forma inconsciente na educação mais como uma arte de carpintaria, em que há uma matéria-prima, há um artista e que se está a tentar fazer ali qualquer coisa com uma pressão brutal, porque eu quero que apareça qualquer coisa. Difícil saber o que é essa qualquer coisa, mas depois compara com as tuas artes e depois depois nascem agendas que dizem que é mais assim, é mais assado, aí isso é um sufoco. E ela denuncia muito isso, e muito da minha geração, se calhar, desta malta muito preparada para a performance, e que ela diz, eu acho que a literatura nos diz, e se calhar até sabedorias mais antigas do que a literatura mais recente, nos dizem que os paradigmas não são nada desses e são diferentes, e aí cola muito à jardinagem, ou à agricultura, se calhar neste país poderá fazer mais sentido falar até da agricultura, no sentido que há uma exigência, e estamos agora mesmo a falar disso, não é? De como é que nós educadores podemos ser mais exigentes connosco mesmos, uns com os outros, e na prática o que é que podemos fazer para nos melhorarmos.
sem nos precipitarmos para uma visão de educador, de instrutor, do que for, em que eu sou um carpinteiro e que vou lapidar. Portanto, há um papel qualquer que se pode assemelhar muito mais a quem planta e cuida de uma E árvore. cuida. Que é preciso ter uma presença, há uma constância, há um acompanhamento, há uma intervenção também, e aí o espectro se calhar serve também de wrap-up, não é? Há momentos em que o agricultor, eu percebo zero dessas Tem áreas. que podar para crescer. E Sim, que mas tens está, que ir e lá, que vai tens que- ver, e porque há acidentes, e porque, sei lá, Claro. e tu estás, e há momentos em que Tens tu que dizes, conduzir o crescimento. hoje vou só ver. E outros momentos em que não, tenho que intervir porque há uma doença e tenho que ir lá diretamente, ou estou só a intervir no contexto à volta, porque se esta coisa chega ali vai estragar, não é? Portanto há uma exigência e há um trabalho do educador que devemos procurar, que não é necessariamente o de estar ali. E acho que é uma parábola feliz nesse sentido. E de deixar a árvore crescer como ela quiser, mas vai-se acompanhando e vai-se gerindo, não é? Sim, tens critério. Era giríssimo trazer para discutir isso, trazer mesmo alguém da área, porque é engraçado. Eu muito à distância vejo isso, quer dizer, uma árvore enorme que se queira e que se conhece e que se deve ter critérios para perceber se está a crescer nesse sentido ou não, mas não tem o aspecto da árvore final. Portanto, eu tenho que arranjar. Eu tenho os critérios para saber o que é que eu quero daqui a. Então, em árvores demoram não sei quantas décadas. Eu devo ter critérios para avaliar o que é que era o positivo ou sucesso nessa altura, e com certeza ao longo de 20 ou 30 anos, quando aquilo está a crescer, também tenho que ter critérios para avaliar Para ir isso. cumprindo o que E é que na não etapa. são necessariamente os mesmos. Isso Pois, levava-nos não tanto para um são tema de todos. avaliação. Não, giro e isso de é escola. exatamente a mesma coisa para as crianças e para tudo o que nós estávamos aqui a falar. E depois mais essa, que é como é que eu me meço a mim enquanto educador e, Enquanto portanto, esta enquanto pressão da jardineiro. educação, onde é que se mete? Como é que nós, entre nós, como é que puxamos um pelo outro e como é que vamos medindo? Se estamos contentes, se devemos estar orgulhosos com o que estamos a fazer ou não. E curiosamente, o caminho de um cinto branco a um cinto preto é o crescimento de uma árvore. Pois, É? era exatamente isso que eu ia dizer. Ias rematar Só com que já isso. não temos tempo para coisa, mas era, Então, era feito. para aí que eu ia, porque quem me Está explicou isso foi a minha filha. É verdade. Giro. Pronto. Obrigada, Pedro. Nada, obrigado. Obrigada, foi um prazer.